E agora nós vamos ter um bate-papo, uma conversa de mãe, para saber qual é a escola ideal para o seu filho. E a psicopedagoga Patrícia Sorrentino vai nos explicar como eu escolho a escola ideal para o meu filho. Ô, dúvida cruel, não é, gente? Quantas perguntas uma mãe e um pai têm para fazer nessa hora? Seja bem-vinda. Obrigada, Isabelle, pelo convite. Boa tarde a todos. Eu que agradeço. Os pais realmente, nesse momento de escolherem a escola para os filhos, eles ficam levando em consideração muitas coisas. E depende muito também da faixa etária. Se é uma criancinha de 2 anos, que você está escolhendo uma escola... Um berçário, na verdade. Berçário. Né? Enfim, tem muita coisa para a gente levar em consideração. Eu costumo orientar os pais no seguinte aspecto. A gente precisa pensar em 3 grandes blocos de observação. A primeira é a questão pedagógica. Certo. A segunda, uma questão operacional mesmo. E depois da infraestrutura. Eu vou te explicar cada uma delas. Vamos por partes. Deixa eu só fazer um adendo aqui. Nós estamos falando sobre esse tema hoje. Você talvez esteja perguntando, mas por que ela está falando disso agora? A gente não está em janeiro. Porque agora é a hora, gente. Agora é o momento da rematrícula ou do parcelamento da matrícula da escola do seu filho. Por isso que a gente chamou a Patrícia para vir falar sobre isso. Eu acho que uma primeira orientação que a gente pode passar aos pais é o seguinte: a gente recomenda que se mantenham na mesma escola durante um ciclo, pelo menos. O que é um ciclo? A educação infantil, o Fundamental 1, o Fundamental 2. As trocas, ou depois o ensino médio, as trocas que ocorrem no meio desses períodos, elas tendem a carregar possivelmente algumas lacunas, se forem feitas de uma escola para outra. Então, o ideal é iniciar um ciclo numa escola e terminar o ciclo nessa mesma escola, se possível. Então, por exemplo, se o seu filho está na primeira série ou está na segunda série, continue na escola que ele está até a 5ª série, é isso? E aí só migre para outra escola quando ele for para o ginásio. É, para o fundamental, que agora mudaram os mudou nomes. Agora? Isso. Ai, meu Deus. Então, a gente hoje em dia chama Como é que chama? Fundamental 1, que vai do 1º ano ao 5º ano. Tá. O 1º ano é o antigo prézinho. É, meu filho está nesse aí. E o colegial, hoje em dia, a gente chama de Fundamental 2, que vai do 6º ao 9º ano. Ah, não, peraí, o ginásio? O ginásio é a 5ª série? É, que é o 6º ano. Que é o 6º ano. Que é o 6º ano, que hoje em dia chama Fundamental 2. Ah, então ao invés de ginásio é Fundamental 2. Isso. Entendi. Que a gente tinha um ciclo de 8 anos, agora são 9, mas porque não é que aumentou um ano. Só mudou. Ele começa antes. O prézinho hoje em dia chama 1º ano. Entendi. Né? Principalmente neste primeiro ciclo, do 1º ao 5º ano, que é o ciclo da alfabetização, o ideal é que a gente possa evitar mudanças. A transição. Muitas transições, porque podem haver falhas nesse processo de alfabetização. Entendi. E que lá para frente a gente vai confundir com uma dificuldade específica de aprendizagem ou até uma falha pedagógica. Entendi. Mas quando os pais estão procurando uma escola, é importante que a gente analise esse aspecto pedagógico. E a primeira coisa que vai informar esse aspecto pedagógico são os valores dessa escola. Legal. Então, qual que é a escola ideal? A escola ideal é aquela que combina com a família e principalmente com a criança. Perfeito. Que é quem vai ficar de 5 a 6 horas, 5 dias por semana lá. Você sabe que eu passei por isso com o meu filho no momento em que eu fui escolher uma escola para ele e muitas pessoas diziam assim, põe naquela escola, é bárbara, põe naquela que é muito legal, aquela, nossa, ele vai aprender 3 idiomas, mas aquela tem uma área de lazer incrível. E uma das opções de eu ter escolhido a escola que meu filho está nesse momento foi essa, de ter congruência com os meus valores. Então, assim, pense, nós somos uma família tradicional ou uma família liberal. Se você é uma família que não costuma seguir horários, regras, rotinas, se você vai colocar o seu filho numa escola extremamente rígida... Que tem prova todo dia. Você vai criar um conflito. E vice-versa, né? Você é uma família extremamente tradicional, coloca seu filho numa escola mais liberal, haverá conflitos. Patrícia, vou aproveitar que você está aqui e vou fazer uma pergunta de mãe aqui. Eu sempre entendi que todos nós seres humanos vamos ter um momento, cada um tem o seu tempo. Então, às vezes eu converso com algumas mães, elas dizem assim, mas o meu filho não está lendo ainda. Eu digo assim, calma que ele vai aprender a ler. Ele vai aprender a ler. É igual aprender a andar, é igual a dente cair. São coisas que são inevitáveis na vida, né? Você acha que existe um pouco da ansiedade atual dos pais em relação a isso? De, eu vou colocar na escola mais forte porque aí ele vai ser mais inteligente? Muito, muito. E assim, é super importante a gente conversar sobre isso. Quando a gente fala processo de alfabetização, o próprio nome já fala, processo. Ele vai iniciar nas séries
primeiras ali no jardim, no antigo pré. Quando você acha que ele está brincando, ele está aprendendo. Exatamente, onde a gente vai estar desenvolvendo pré-competências. O que são essas pré-competências? Elas vão desde noções de psicomotricidade, então você desenvolver lateralidade, desenvolver equilíbrio, balanço, coordenação motora grossa e fina, a desenvolver consciência fonológica, sensibilidade aos sons da língua. Quando o seu filho está cantando a musiquinha do Capelinha de Melão, que é de São João, na verdade tem um propósito. Tem um propósito, é um trabalho de rimas, que é para desenvolver consciência fonológica. Ou seja, isso dos 4 aos 6 anos é importantíssimo que se desenvolva. A questão da leitura e da escrita, a gente sugere que seja feito a partir dos 6, 7 anos. Forçar isso antes é prejudicial até. Não significa que seu filho talvez não comece a ler antes, né? Exatamente. Eu tenho histórias de amigas que os filhos começaram a ler com 5 anos de idade e já lia livro, imagina. Mas não é o comum, Não é o comum. Até nessa idade de 5 anos e meio, eles desenvolvem uma leitura que a gente chama leitura logográfica. O que é isso? É você associar uma palavra a uma imagem. Então, ele vê Coca-Cola, ele lê Coca-Cola, mas ele está lendo como se fosse uma foto. Eu lembro Entendi. A minha mãe, uma vez a gente estava com meu irmão, e aí era na época do mapping ainda. Aí eu acho que tinha comercial, faz tempo. Aí tinha o comercial, acho que do mapping, aí a gente estava no centro de São Paulo, aí o meu irmão devia ter uns 3, 4 anos, aí... Mapping, minha mãe, gente, o Júlio tá lendo. Eu falei, mãe... É o que a gente chama da leitura logográfica, você vai associando a imagens, né? A questão da decodificação, de você converter o som a uma letra, é um pouquinho mais para frente, é a partir dos 6 anos. Agora, o que os pais precisam observar é se, nessa idade de 6, 7 anos, se a criança começa a apresentar muita dificuldade e ficar para trás, e se a escola sinaliza algo, aí é o momento de procurar uma ajuda profissional. Para ver se está tendo algum problema com a escola ou com a criança. Exatamente. Ou com os dois ao mesmo tempo, né? Exatamente. Se é uma dificuldade, que aí é um problema fora da criança, ou se é um distúrbio, que é uma questão neurobiológica mesmo. Entendi. E esse é um outro ponto que a gente pode dar de dica para os pais quando forem escolher a escola. Como que é o canal de diálogo da escola com os pais? Né? De quanto em quanto tempo a escola chama esses pais para falar do filho? Ou se os pais percebem uma dificuldade anormal em casa, como que é esse acolhimento da família dentro da escola? Legal isso. E se o meu filho tiver algum tipo de necessidade especial, porque muitas vezes a gente tem algumas síndromes, algumas condições genéticas, aonde desde pequeno eu já percebo que meu filho necessita de uma adaptação. Uma atenção. Agora, existem principalmente os distúrbios de aprendizagem, os específicos da leitura escrita ou da aprendizagem da matemática, a gente só vai descobrir mesmo lá pelos 6, 7 anos, que é quando você começa a desenvolver essas habilidades. Entendi. Então, caso o meu filho ou já precise ou venha precisar de uma adaptação, o quanto que essa escola está preparada e aberta para isso. Entendi. Né? Às vezes, as famílias focam muito nas escolas de alto rendimento. Então. Eu já matriculo meu filho aos 2 anos de idade porque eu quero que ele passe no vestibular. Exatamente, Ou quer que ele aprenda já 3 idiomas, ou quer que ele estude das 7 da manhã às 7 da noite, porque é uma escola forte, porque vai fazer ele inteligente, porque o mercado de trabalho está cada vez mais competitivo. Só de falar já cansa, né, gente? Então, precisa ver se isso se adapta à personalidade da criança. Entendi. E, às vezes, se adapta ao filho mais velho, mas não se adapta ao mais novo. Porque também tem isso, né? Agora, como fazer, né? Às vezes se você tem 2, 3 filhos, não tem como colocar cada filho em uma escola. Imagina a dinâmica, né? O cronograma dessa família. E tem outras questões, né? A parte logística, operacional. Sim, mesmo, isso logística, é uma coisa importante das famílias perceberem. Primeiro, a distância da escola da casa dessa criança. Hoje em dia é um ponto, acho que a gente tem que analisar muito bem, né? Exato. Em horário, porque geralmente o horário das crianças iniciarem e terminarem as aulas é horário de pico. Então, uma criança que vai levar 2 horas para chegar ao colégio, para começar a aula às 7 da manhã, que horas que essa criança vai acordar? Né? Cansaço, sono, isso tudo interfere, fadiga interfere na atenção e, consequentemente, interfere na aprendizagem. Até dos próprios pais, né? Que poderiam aproveitar para ficar mais com a criança e vão ter que ficar dentro de um carro. E outra coisa, uma criança menor, a gente sabe que criança pequena cai,
fica com febre, tem dor, vira e mexe, a escola vai chamar. Alguém precisa vir buscar. Então, toda essa logística precisa ser levada em consideração também. Você sabe que tem uma amiga minha que ela mora em outra cidade e a filha dela está na mesma escola que o meu filho. Aí outro dia eu perguntei, fazia tempo já que estava para perguntar, eu disse a ela, por que você colocou a sua filha nessa escola, sendo que você mora longe daqui? Ela disse assim, porque a minha mãe mora aqui do lado. E eu trabalho o dia inteiro. Então, se precisar de qualquer assistência, é a minha mãe que vai vir buscar. Exatamente. Então, pensou então, bem. Já precisa, às vezes, é uma decisão que parece simples, mas não é, porque ela envolve toda a família. Né? Agora, tem uma outra coisa, Patrícia, que eu acho interessante a gente falar. Hoje em dia, as mulheres, principalmente, estão voltando ao trabalho, né, num período menor. Elas ficam menos tempo com os filhos e voltam a trabalhar, muitas vezes, quando o bebê tem 4 meses, 6 meses. Então, esse bebezinho, na maioria das vezes, ele vai para um berçário. A escolha do berçário, eu acho que é até mais difícil do que a própria escolha da escola. Qual dica você dá para quem está enfrentando esse dilema, que quer colocar o seu filho, que precisa colocar o seu filho num berçário, o seu bebezinho no berçário, e não sabe quais os critérios que deve se levar em conta na hora de escolher? Olha, quando a gente fala do berçário, 2 pontos eles aparecem como os principais: higiene e segurança. Né? Então, você primeiro precisa fazer uma visita ao local, observar. Acho que só uma vista de olhos você já consegue mais ou menos ter uma ideia. E aí se informar com a coordenação desse berçário como que é feito o procedimento simples, desde higienização de alimentos que essas crianças vão consumir, observar roupas de cama, se é algo comunitário, se há trocas, questões de higiene básica mesmo. E segurança, desde coisas mais óbvias do tipo, sem escada, tem tela protetora, tem um corrimão, ok, essas crianças ficam num 2º andar, mas é seguro? Tem piscina? Então, tem uma piscininha na escola. Como é que é feita a segurança em relação a essa área de piscina? Parquinho. E perguntar também a formação desses cuidadores. Ah, interessante. Bem interessante. Porque o pedagogo, ele é preparado também para a educação infantil. E mesmo no berçário, isso é interessante, tem muitos berçários que eles vêm com uma proposta de estimulação, não só de cuidado. Não é só para comer e dormir, né? E uma coisa importantíssima, a proporção de crianças e cuidadores. Legal. Né? Se você puder escolher um lugar onde você tem... Aliás, muitas vezes as mães não têm esta opção, né? Às vezes precisam deixar numa creche pública. É verdade. Onde você tem 10 bebês ou mais para um cuidador. É muita criança para uma pessoa só, né? É muita, exatamente. A probabilidade de acontecer um acidente é muito grande, Imagino, né? Às vezes você em casa com um bebê, acontece já. É verdade. Então, podendo escolher, observar esses critérios mais de infraestrutura mesmo. Você sabe que quando meu filho entrou na escola quando ele tinha 2 anos e 2 meses. Não entrou tão bebezinho assim, mas para mim era muito bebezinho. 2 anos, 2 meses era um cotoquinho. E eu fiz uma coisa que, enfim, achei pertinente da minha parte, não sei se eu fiz certo ou errado, você vai me dizer, talvez que sirva de lição para vocês, mas eu fui acho que umas 3 ou 4 vezes na escola que eu escolhi, em horários alternados. Perfeito. E sem avisar. Então eu queria ver como que as mães reagiam na hora de buscar os seus filhos, eu queria ver a hora do almoço, porque para mim era importante ver como os cuidadores que lá estavam iam introduzir o alimento para o meu filho, caso ele sentisse fome ou caso estivesse no momento dele tomar um lanche. E foi uma coisa interessante que na hora que eu entrei no parquinho, você falou de parque de diversão para ver, na hora que eu entrei no parquinho, eu sentei no negocinho lá e veio uma aranha em cima de mim, mas primeira viagem, né? Aí eu falei assim, moça, tem uma aranha aqui. Aí ela disse assim, Isabelle, isso é um parque, tem aranha, tem formiga, tem de tudo. Exatamente. Então, assim, na hora eu pensei, gente, como é que eu vou deixar meu filho num lugar que tem aranha? Como é que você vai evitar que tem aranha dentro de um parque? Exatamente, né? Mas um jardim da sua casa também poderia ter aranha. Na minha casa tem aranha também. Isso é importante, conhecer o lugar e conversar com pessoas que frequentam essa escola, esse berçário. Conversar com as mães, né, as crianças maiores, ter uma outra opinião. E essas dúvidas que você teve, Isabelle, trocar ideia com o próprio pessoal da escola, ver o acolhimento que eles vão dar para as mães. Sim. Porque, assim, é importante demais
uma escola que também saiba orientar as mães de primeira viagem, porque é uma ilusão a gente achar também que o filho vai para a escola, que ele não vai cair, que não vai acontecer nada. O que você acha das câmeras na escola? Na escola dele tinha câmera... Posso te falar uma coisa? Fala. Eu nunca entrei na câmera para ver meu filho, porque eu falei, gente, se eu entrar uma vez, eu nunca mais vou deixar de ver. Eu falei, vai virar um Big Brother e não vai dar certo, nem para mim, nem para ele. Olha, eu acho que você, antes da câmera, você precisa ter uma confiança nos profissionais que lá Foi estão. Foi o que eu fiz, confiei e entreguei na mão de Deus. Confia nos profissionais que lá estão. A câmera, eu acho que serve como um plus, algo a mais que a escola pode oferecer. Mas a confiança, o vínculo que a família vai estabelecer com a escola é o essencial. Eu já me pergunto se eu não confio na escola que eu estou deixando o meu filho, eu preciso de uma câmera para saber... Aí já está duvidoso. Exatamente. É. Porque, veja, você precisa confiar nessas pessoas que vão educar o seu filho. Sim. Que vão complementar a educação do seu filho. Em qualquer idade. E ficar também atento aos sinais, né? Exato. Às vezes a criança, as pessoas dizem assim, fica atento se tiver muita doença, se ele mudar o humor dele. Isso acho que para qualquer idade. Exatamente. Né? Qualquer idade. Eu acho que quando isso acontece, você também tem que, num determinado momento da vida da criança, tem como você dialogar e em outro não, né? Eu já passei, por exemplo, com situações com meu filho que eu falei, filho, o que está acontecendo? E aí ele sentou comigo e explicou, não era da escola, era uma questão pessoal dele. E aí eu como mãe, meu marido como pai, orientamos ele de como ele ia ter que lidar na vida, exatamente, gente, não é escola. Porque eu acho que o grande erro hoje em dia de todos nós seres humanos é entregar o nosso filho para a escola criar. Quem cria é pai e mãe, não é escola. Exatamente, exatamente. Assim, o primeiro grupo social que a criança convive é a família. Então, essas regras sociais básicas de convivência, a gente espera que quando a criança chegue à escola, ela carregue com si só. Carregue com ela. Sim. Né? E aí, na escola, ela vai partir para uma sociabilização mais ampla. Sim. E com culturas diferentes. Então, também cabe aos pais orientarem nessa questão da tolerância dos valores de cada um, diferentes. Né? E é por isso que os valores daquela família precisam convergir com os valores da escola. Sim, muito importante. Para que a gente não tenha... Até as questões religiosas, né? Exatamente. Às vezes você coloca seu filho numa escola que não condiz com a religião que você acredita, que você vive no seu dia a dia, e você vai ter problemas, sim, porque não tem congruência com aquilo que você está fazendo. Imagine uma pessoa que é evangélica, coloca o filho numa escola que tem carnaval, por exemplo. Exatamente. Quem é cristão não tem carnaval. Então tem que saber se aquilo vai interferir, até que ponto aquilo vai interferir na vida da família. Né? E questões socioeconômicas também. Às vezes você vê os pais fazendo um esforço danado para pagarem uma escola muito cara para aquelas crianças. Sim. Mas a gente precisa pensar que a escola não é só a mensalidade. Nossa, nem me fala. Você vai ter, né, os passeios, os livros, as roupas. E isso vai acontecer na casa. Por que eles vão e eu não vou? Por que eles podem e eu não posso? Por que eles têm e eu não tenho? Então, a não ser que isso seja muito bem trabalhado na família, também pode ser uma questão problematizadora ali. Com certeza. Obrigada, Patrícia. Muito obrigada pelas informações e pelas dicas. Espero que tenha ajudado você a escolher a escola do seu filho. Vou deixar aqui na tela o telefone. Tem o telefone, também tem o site e também tem o celular, caso você precise mandar um WhatsApp. Pode? Pode. Então tá bom. Obrigada, Vi. Vamos mandar um beijo para a doutora Gi? Um beijo. Beijo. Beijo, doutora Gi. Obrigada, Patrícia.